Olá, muito obrigado pelo seu play e pela sua atenção. Esse é o podcast Solado e eu sou André Pazzi, sempre na companhia de Thiago Zuma. E aí, galera, aqui falando Thiago Zuma, diretamente ainda dos escombros de casa, do templo do metal sujo, e falando da varanda. Então, podem ouvir helicópteros passando aqui por trás. A Skyline de São Paulo. Mas é o seguinte, nessa semana nós lembramos de uma coisa. O futebol ele é absolutamente dinâmico. Um dia você tem Ronaldo e Zidane no seu time, você pensa como é que você vai escalar, e no outro você tem Fábio Santos e Fagner. Um dia você está pensando na Champions League, no outro você está ali contando a tabela para ver quantos pontos faltam para você fugir do rebaixamento. E nessas horas a torcida pensa: será que não é hora de pendurar chuteira? Será que não, não deu para você? Não só o bando de loucos, mas muitos fãs do futebol fizeram essa pergunta nas últimas semanas ao ver o desempenho do Pofechô Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. Solado aproveita o embalo e pensa: quais bandas que poderiam pendurar as chuteiras? A gente vai falar de banda aqui, porque se a gente fosse começar a falar do time do Corinthians, esse programa ia demorar umas 3 horas e meia só com quem devia pendurar a chuteira. Mas tem um povo que diz, né, que se não tem nada de bom para falar de alguém, melhor não falar nada. E é tudo que eu vou dizer sobre o Vanderlei Luxemburgo nesse momento, depois dessa passagem pelo Corinthians. Mas só dele. Do resto, a gente vai sair cortando as cabeças agora. Então, Thiago, qual que é a primeira vítima do programa de hoje? Então, eu tentei fugir das escolhas mais óbvias, assim. E eu acho que a gente tentar levar isso para uma discussão até mais profunda, um pouco, sobre qual que é a situação do metal hoje em dia e como que algumas bandas colocam. Então, minha primeira escolha foi para pegar no pé de uma banda mais recente, que parece que chegou numa encruzilhada na carreira agora, assim. E eu escolhi uma banda que tá meio que no mainstream do metal, não exatamente se é que existe metal no mainstream hoje, mas não é de uma daquelas bandas mais undergrounds, mais de nicho, assim. Então a banda que eu escolhi é o Lamb of God. O Lamb of God é uma das maiores bandas de metal da atualidade dos Estados Unidos, do mundo todo, tocou no Summer Breeze aqui, foi uma das principais atrações. É assim, né? Primeiro, tirar aquele elefante assim da sala, porque a gente que cresceu na geração anos 90, a gente torce o nariz para mistureba no metal. Assim, a gente aprendeu a não olhar muito bem para isso. Então, nos anos 90 teve no metal que a gente rejeitou de pronto, assim, que aprendeu a rejeitar, acho que a leitura da Rock Brigade, depois a Hot Crew, tem uma leitura bem conservadora, tinha um viés bem conservador de metal, e a gente que estava começando, crescendo, se desenvolvendo no metal naquela época, acabou herdando isso um pouco. Quando virou o milênio, as bandas de metal americana começaram a retomar um pouco mais de musicalidade, mas misturar, pegar um pouco da agressividade do hardcore, então ficou uma influência do hardcore com mais uma pegada claramente metal. Chamaram aquilo de metalcore na época, mas eu não gosto desses extremos, assim. Eles trazem um pouco daqueles scream, daqueles berros que são típicos do hardcore, o grindcore tem um pouco também. Mas o fato foi que isso acabou sendo o metal mainstream dos anos 2000. E o motivo da escolha do Lamb of God é que o Lamb of God está bem acima dessa média dessas bandas que surgiram na época. Os refrões eram melhores, os riffs pesadões, assim, eles conseguiam compor umas melodias bem legais, os solos eram bacanas. Era uma pancadaria bem de alto nível, assim. E o que foi legal do Lamb of God também foi que o Lamb of God foi uma porta de entrada no metal para muita molecada, assim, porque o Lamb of God teve no Ashes of the Wake, teve participação do Alex Skolnick, e aí a galera, foi uma molecada, foi ouvir do Skolnick do Testament pela primeira vez via Lamb of God. Teve também participação do Chris Poland, que foi o primeiro guitarrista do Megadeth, então tirou o cara de um ostracismo que ele estava. Mas eles sabiam a história do metal americano ali, eles não estavam renegando, eles estavam tentando criar uma nova fase do metal americano e conseguiram. Assim. Então aí a gente teve o Ashes of the Wake, que foi lançado em 2004, e eu acho que quase 20 anos já dá até para dizer que é um clássico do metal, mas um dos grandes discos desse milênio. E eles lançaram mais dois discos muito bons que mantiveram sucesso, que foi o Sacrament, em 2006, e o Wrath, de 2009. E a banda manteve a ascensão. Eu vi um show deles na Inglaterra em 2012 que foi a galera agitou mais do que no show do Sabá e no show do Metallica, sabe? Eles estavam
vem num grande momento. Só que o problema foi que dali para frente a banda meio que estagnou. Não tinha mais para onde ir, a banda ficou naquela situação que parece meio banda de escritório, sabe? Virou trabalho dos caras. Eles vão lá, lançam o disquinho, saem em turnê dá lucro, aí o disco tem uma arte que vira camiseta. E a banda acabou fazendo mais, depois disso daí a banda acabou fazendo mais chamando mais atenção pelo que acontecia fora do palco. Que aí teve a situação do vocalista do Randy Blythe, que ele foi preso na República Tcheca. Teve um fã que morreu num mosh no meio do show e ele estava instigando os moshes ali. E aí ele foi preso, ficou um tempão preso, aí depois ele saiu, foi solto em fiança, aí ele voltou para ser julgado, foi inocentado. Escreveu um livro, umas letras do disco, e aí beleza, falaram, o disco da prisão. Aí Johnny Cash. a banda ficou nessa mais ou menos ali, nada demais. Aí o banda que tinha uma formação bastante estável acabou perdendo o baterista, que foi o Chris Adler, que tocou com o Megadeth, até chegou a gravar um disco com o Megadeth, fazer alguns shows. Aí eles pegaram outro baterista que chama Art Cruz, que é muito bom também. E assim, você olhar os dois últimos discos deles, nem são tão ruins, assim, tem uma música ou outra que se salva, aquela situação, talvez fosse um single, ninguém tivesse reclamando, mas como disco inteiro não se sustenta, assim. E aí, assim, perderam o baterista, e agora o irmão do baterista, que era o guitarrista Willie Adler, eles estão meio tretados, mas o fato é que o Willie Adler também não faz shows fora dos Estados Unidos, tanto que quem veio para o Summer Breeze foi o Phil DeMel, que era do Machine Head, que de Violence foi do Machine Head por uma época. Então, assim, eu acho que um dos pontos que eu coloco, assim, é tipo, hoje o Lamb of God está num ponto de, num trap e não sai de cima. Ele lança um disco que, pô, a banda tá ainda segurando, mas tá ali fazendo showzinho, segurando headliner com o mesmo setlist sempre, uma música nova do disco novo e o resto todas as músicas de sempre. E aí vira emprego, né? E você fala, pô, uma banda dessa não tem nada mais a oferecer, é isso que a situação que a banda tá hoje. Então, é uma banda que para mim chegou no limite, pode acabar que não vai fazer mais falta. É engraçado porque da mesma linha veio o Mastodon. Não brilhou tanto, mas na corrida a longo prazo o Mastodon vai ganhando. Então, eu ia até. Mastodon era uma banda que estava nessa linha que eu estava pensando. Mastodon é o próprio Machine Head, de certa forma, mas acho que o Mastodon, os dois tiveram um último disco que eles deram uma renovada no som. Eles deram uma apresentada de fazer o Rush Then Green e o Of Kingdom and Crown, do Mastodon e Machine Head, respectivamente. Que as bandas deram uma revigorada no som, não só de fazer o velho bem feito, mas de ter elementos novos, elementos que falam, opa, mas você está falando umas coisas meio diferentes aqui que tá sendo legal, o Machine Head lançou um disco conceitual, tá legal. Acho que foram bandas que deram uma subida, entenderam, tipo, deram uma chacoalhada ali para sair uma coisa que o Lamb of God não fez. O Lamb of God continua ali, through the motions total, o escritório, vamos lá, 9 to 5, tem showzinho hoje à noite. Vamos lá. Hoje a gente disse assim que como é que o público não vê as trocas de zap da pauta, mas nós estávamos assim decidindo que cada um ia pegar e literalmente assim uma conversa com o Thiago falou, não, total. E infelizmente vou ter que sacrificar uma banda que é uma das minhas bandas do coração, assim, uma das minhas bandas do coração mesmo, assim. O Thiago tá dando risada porque sabe, tipo assim, e é uma banda que eu só vi uma vez na vida, é algo muito, muito maluco, assim. Dói, mas eu preciso falar. Pive Wagner, também conhecido como Humberto Gessinger do metal, porque troca a banda, só segue ele e muda tudo do nada. Ou como é que é a maior agência de empregos de músicos gregos já instalada na Europa. Mas é aquela coisa, depois de ver a banda desmontar várias vezes, eu estava olhando na Wikipedia a timeline da banda, a banda tem no mínimo quatro e meia formações assim excelentes. Meu, go home you're drunk. Chegou no limite e eu acho que a gente precisa entender que chegou na hora do rage. É legal você ter ali no mínimo 6 discos que são excelentes, que são clássicos, assim, mas chegou numa hora que o rage deu, valeu, muito obrigado, e acho que o ponto principal é uma coisa que eu estava comentando com o Thiago na prévia do nosso, assim, e você vê uma banda que ela nunca estourou, ela sempre foi uma banda cult, mas você vê ela perdendo relevância. E aí você abre assim o Instagram, você vê cada vez os lugares menores assim que tá tocando. Então, assim, é triste, mas é fato. E acho que o Rage tem uma coisa que é interessante, assim, porque
às vezes ele tinha escalações com músicos bem conhecidos, ou estava lançando músicos, ou às vezes entravam pessoas novas na jogada e entravam com uma força que encaixava muito rápido e ia. É interessante porque, assim, não só tem aquela formação lá atrás, quando começa com o Manny Schmidt, que daqui a pouco a gente vai falar de novo, mas quando entra os gregos, que a gente sempre gosta de sempre chama, os gregos, a famosa conversa com o João Oliva. Ou depois, quando entra o Marcos Rodrigues, que é um outro personagem interessante de falar, você parece que a banda achava gente boa e dizia assim, pô, ainda tá jogando coisa, ainda tem lenha para queimar. Metalzinho tradicional, mesmo que repita todo o disco Your Back to the Wall, é um verso que o Pive, assim, você pode procurar em todo CD, tá lá, Your Back to the Wall, parece que é uma coisa assim, que é padrão, tem que ter no disco. E o Rage sempre tinha isso de colocar alguma coisa nova, de apresentar uma coisa nova, e nos últimos tempos a banda foi, e caminha para um fim até meio triste, assim. É interessante porque a gente está falando de uma banda que é muito marcada por troca de músico. Tem uma troca de músico que é ali pela virada do milênio, que é aquela formação que era dos gregos, deixa a bola picando, aí vai entrar o Vitor Smolski, vai entrar o Mike Terrana, que já vinha de outras bandas, e vai assumir um disco que ele não saiu no Brasil, eu acho que é o Ghosts, que é um disco que só teve importado. É uma banda que pousa numa batata quente, devolve uma batata quente muito legal, e que ainda vai fazer a ponte para um outro disco ali da virada do milênio, que também, se não me engano, não saiu no Brasil, que é o Welcome to the Other Side, que eu acho que é um disco assim irrepreensível, onde eles realmente entendem o ponto de dosar o que queriam com a orquestra, com outras coisas, e que vai fazer a ponte depois para o Sound Chaser, que é um disco que saiu no Brasil, você encontra fácil em Galeria da Vida. Então, assim, sempre é uma coisa de ter assim, power trios muito coesos, power trios muito bons. Acho que o auge, talvez, do power trio foi esse. Pive na frente. Vitor Smolski, que é, como é que é, piloto de rally, mas é um guitarrista feroz, assim, o disco solo dele é até interessante. O russo, exatamente. E o Mike Terrano na bateria, e era aquela formação que você olhava e dizia assim, tá, só fica ali alimentando, que você tem dois caras que são super agressivos, super bons de pique de pau, que o Pive já não tem muito fôlego, deixa ele tranquilo. Tava tudo perfeito. Mas não, é aquela coisa do Rage que assim, quando tá tudo muito calmo, vai acontecer uma nhaca. E eu tava lembrando assim que, pô, quando o Vitor Smolski vai fora, vou correr de carro, fazer outras bandas, e também tem umas coisas que a gente vai colocar mais adiante. Eles ainda tiveram a sorte de encontrar o Marcos Rodrigues, que é um argentino venezuelano que hoje está radicado na Espanha, que tocava em umas bandas covers de Dio, um cara assim que já é um gurizão. E o Pive achou a raspadinha premiada de novo de achar um gurizão que gostava da banda. Se você olhasse assim, ele estava em Insta, estava em Twitter, estava sempre cuidando de lançamento. Você, tipo assim, pô, o cara que está fazendo o trabalho Novo Milênio aqui, parará, parará. E esse cara tava assim, até num dos discos tem como é que é a HTTS 2.0, que é a Higher Than the Sky 2.0. Você pode ouvir e achar que, tipo assim, pá, distorcer um pouco a música, mas eu brinco assim que talvez seja nos últimos momentos, tipo assim, não, olha aqui, ó, a gente tem gás para queimar, a gente torcer um pouco a música, a gente tá repaginando. Olha, a banda tem gás, a banda a banda tem rumo. E aí aquela coisa, né? Eu tava até brincando assim, me lembra muito aquele sketch do Joseph Klimber, aquele dos melhores do mundo, que toda vez que o cara vai estar numa tragédia, vem outra tragédia, mas a vida era difícil para Joseph Klimber. A melhor definição do rage é o Joseph Klimber, sempre vai acontecer uma tragédia. Aí Eu vai lá nunca e entendi do Rage o Refugi. Foi já assim. chegamos lá. É exato. Assim, já chegamos como é que é a banda que se canibaliza, é o É exato, subespírito. assim. Aí a banda vai lá, fecha um Wacken de 2019 com a Língua Mortis Orchestra. Tipo assim, fecha o Wacken com orquestra, um troço legal. Tá comemorando X tempo do Wacken. Aí a banda no outro dia tá pegando o busãozinho, tocando um lugar pequeno. E aí, de repente, do nada, o Marcos Rodrigues, ó, é o seguinte, eu tô saindo da banda por razões pessoais e minhas. Eu prefiro não falar sobre isso. Tá lá o cara tocando em Tenerife, na Espanha, no estúdio, tipo assim, e até hoje não se sabe, daí vai entrar a gente. Aí a banda vai, como é que diria o glorioso Roxette? Fading like a flower, assim, o próximo vai. E pera, daí você nem entende, tipo assim, pô, agora que a banda tá, volta lá, ganhou gás, não. Aí o Joseph Klimber se perde de novo, assim, é algo, chega a ser risível. Ok, tem uma coisa que também vale a pena falar. O Rage, acho que talvez seja uma das bandas, assim, a gente tava
sempre faz aquela checagem, checagem de Spotify, iTunes e Companhia Limitada. Vamos lembrar que o Rage na era física também já era confuso. É GAN, né? Trocentas gravadoras, tipo, disco que tem, disco que não tem, disco que a gravadora remasteriza sem avisar os caras, aquela coisa querida. Então, assim, se já era ruim desse jeito, pior ainda do streaming. No Spotify até que a coisa tá organizada. Agora no iTunes é uma beleza, assim, é uma Pelo lambança. Tidal, tá, até acho que eu achei todos os discos no Tidal ali. Então. É uma lambança de tão lindo. E aí tem uma coisa que, assim, como é que é? Neotáticos, admiradores do futebol moderno diriam que o caos faz parte do mundo. Não, que o rei já é confuso mesmo, tá? Ponto, eu tenho que dizer. E aí, como o Raul falou antes, assim, se a banda não consegue manter uma coisa inteira, a banda não só faz isso uma vez, como duas vezes, que assim, aí a banda faz duas coisas. Daí quando a banda tá pescando, não, agora vai ter o LMO, Língua Mortis Orchestra, também saiu no Brasil, se não me engano, que é tipo assim, nós vamos fazer os shows com orquestra, é LMO, os shows mais metal é o Rage. Aí você pensa assim, cara, pra quê? Tipo, tu já não tem uma banda inteira, tu vai lá e separa em duas coisas que não param de pé. E, assim, tipo, é só falar assim, este é um show do Rage, este é um show do Rage com orquestra. Ponto, entende? É assim, ó, a banda se canibaliza, é uma coisa mais legal. E aí o Raul também estava lembrando, uns 7, 8 anos atrás, tem o Refugee, que é o Manny Schmidt e o Chris Efimistades, baterista, que eram atrás de outras formações, e que começa a tocar as coisas antigas, aí vai, e aí, tipo assim, não só você tem a banda atual, o Rage, tocando as coisas do catálogo antigo, como você tem os membros originais tocando as coisas. Aí, para completar, e para ficar mais lambança ainda, a banda antiga vai lá e lança um disco. Então, assim, e aí, tipo, era uma coisa. Assim, na verdade, foi uma banda que, ela, ao invés de ser uma, ela acabou virando, tipo assim, três pedaços, entende? O Rage, o pedaço da LMO, que tá esquecido, não sei o que, tá lá, e o Refugee, que também tá esquecido. Então, assim, é uma coisa muito engraçada, assim. Em vez de você envelhecer dignamente, assim, é só gol contra. Então, assim, que nem eu falo, para quem tem 6 discos ali, no mínimo, contando baixo, que assim, Eles têm aquelas trincas, assim, que. Engenheiros do Tem Havaí uma. Rush. Não, não, mas que eu digo Eu assim, sei. eles têm aquela link, o Trapped, o Missing Link e o Black in Mind, que são discos fabulosos, assim. Que é com a Top notch. formação que tinha os gregos, e acho que o Manny Schmidt estava na banda nessa época, não sei se o Manny Schmidt Não, acho que o estava Andy Schmidt sai antes, antes. ele sai antes. E aí, pô, depois saiu o End of All Days, que é um baita disco também. Saiu o primeiro Língua Mortis, que é um descasso de misturado com música clássica, antes do Metallica. Assim, baita disco, aquele EP do Língua Mortis. E aí parece que a banda vai morrer, porque depois do End of All Days, a banda lança aquele 13 com orquestra que não consegue viver para a expectativa que o EP tinha lançado. E aí tem aquela confusão no Ghost, e de repente os caras tiram a sorte grande de ter o Smoke e o Mike Terrana e lançar discos fabulosos com eles, assim. E eu lembro de ter visto, eu estava fora do Brasil quando saiu o anúncio de que o Refugee vai sair, o Rage com os membros velhos, tocando músicas velhas. O Rage falou, legal, né? Vai tocar só música velha do Rage. Aí do nada falaram que o Rage ia acabar, o Smoke saiu, aí do nada volta com uma outra formação e ficou a confusão que eu não sabia se o Rage existia, se o Rage não existia mais e o pouco que eu tentei acompanhar me fez desejar que não tivesse existindo mais, assim. Mas o fato assim, que os últimos shows que eu vi deles, do Rage, com a formação com o Smoke e com o Terrana, foram baita shows. Muito melhores do que eu vi shows com o Refugee, do Refugee, os shows do Refugee foram bem okzinhos, assim, bem naquela mediocridade musical, mas tocando músicas boas, porque o Vive era um baita compositor, compunha melodias muito bem, assim, as letrinhas, aquela vocal dele pigarreado ali, mas segurando, as melodias muito boas, as músicas bem construídas, aí quando tinha uns guitarristas bons acompanhando. Mas aí eu fico pensando se ele não, na hora do Língua Mortis Orchestra, ele não pensou algo tipo Trans-Siberian Orchestra, assim, vou fazer isso aqui não vai ter as amarras do Rage, vai ficar gigante. Não. Não. Não deu, se deu errado, como Não, diria. não, e daí essa coisa, tipo assim, aí ele tira a raspadinha premiada de novo, que é o Marcos Rodrigues, esse, tipo assim, tá, você não vai ser uma banda grande, você vai ser uma banda cultuada, vai envelhecer dignamente. Não, você chuta longe.
Eu realmente não entendo essa, assim, é essa das grandes coisas, assim, que a gente não... Você podia virar uma banda cult, ficar envelhecendo, assim, o catálogo tá todo fracionado, é uma coisa linda. Ah, doeu, mas foi necessário. Vamos subir de nível, então, vamos subir mais de nível. Thiago, próxima vítima. Então, já que a gente vai falar de banda de coração, a próxima para mim é uma banda de coração também, e coincidentemente também vem da Alemanha. E assim, de banda do coração que tá nessa situação tem várias. Eu tô olhando pro Queensryche, mas É não você a hoje. próxima vítima, não. Não hoje. A banda que eu escolhi é o Accept, que eu acho a Accept teve um momento virada da última década, 2000 para 2010, que eles retornaram com uma cópia mimeografada do Udo cantando e lançaram uns discos legais ali, mas a coisa começou a desmanchar. E aí é triste quando você vê a banda desmanchando, se descaracterizando totalmente. Assim, foi o que aconteceu nos últimos anos. E, assim, é uma banda do coração, né? Mas se a gente for olhar para a história do Accept, o Accept tem essas histórias de autossabotagem, de talvez não entender muito bem as coisas que funcionam e que não funcionam na própria banda. Se você pensar ali nos anos 80, eles lançaram aquela trinca de discos que é das melhores coisas que já foram feitas no metal germânico, se não as melhores, que é o Breaker, o Restless and Wild e o Balls to the Wall. E essa trinca colocou eles, inclusive, para fazer sucesso nos Estados Unidos. E a banda estava num tamanho grande, fazendo turnês, tocando em posições boas em festivais, nos poucos festivais que tinham na época. Isso tudo mesmo tendo a voz de Pato Rouco e o baixinho feio para diabo, que é o do Dirk Schneider ali. Então, aí era uma fórmula que estava funcionando. Só que aí aquela questão de quem não está entendendo o que está acontecendo. Aquela primeira metade do metal dos anos 80 nos Estados Unidos foi uma época, uma metade que foi na esteira do Iron Maiden, Judas Priest. E aí começou a surgir o Rádio Farofa. E no Rádio Farofa, essas bandas começaram a diminuir de tamanho. Você pega, por exemplo, um Armored Saint, que era uma banda que todo mundo apostava, não conseguiu estourar porque coincidiu com o Rádio Farofa crescendo. E o Accept teve a brilhante ideia de mandar o Udo embora e arranjar um vocalista para ver se eles conseguiam fazer música Rádio Farofa. Deu errado. Ó. Vai Deu ter defensores errado, do David deu Reese, que foi esse errado. vocalista. Tem defensores do Eat the Rich, tem gente que gosta do disco, nem acho que isso é tão ruim, mas aí deu errado, os caras logo perceberam, voltaram com o Udo dos anos 90. E nos anos 90 lançaram discos legais, mas quem estava querendo ouvir metal tradicional dos anos 90 fora da Alemanha? Ninguém. E os caras não se contentaram de fazer, vamos tocar aqui a Alemanha, procurar mercados alternativos em que as pessoas ouçam metal. Não, isso não vamos conseguir fazer sucesso nos Estados Unidos, porque nenhuma banda de metal fazia sucesso nos Estados Unidos nos anos 90, e acabaram com a banda de novo. E aí parecia ali, né? O Udo ficou humildezinho, o Udo entendeu, seguiu com a carreirinha solo dele, humildezinho ali, chamou o Stefan Kaufmann, que é era o baterista do Accept, mas ele tem uns problemas de saúde, não pode tocar, mas ele continuou tocando guitarra, ajudando a compor. E o Udo veio até tocar no Brasil nessa época, início dos anos 2000, tocando. O legado do Accept é meu, eu vou tocando ali, minha bandinha com a banda cover, lanço uns discozinhos, cópia de Accept aqui, vou tocando a vida, assim. E aí até uma hora que nos anos 2000, o metal volta a ter ascensão, reunião da Iron Maiden, Metallica voltando a fazer metal e não sei o que. O Wolf Hoffman, que é o dono do Accept, o guitarrista que é dono do nome do Accept, resolveu vamos fazer uma reunião e chamou o Udo e fizeram uma turnê de reunião em 2005. Eu fui ver um show lindo no Sweden Rock, com aquela formação dos anos 90 ali. Então todo mundo que via quem viu Slaves to Metal na MTV, via aqueles mesmos caras ali com o Udo. Só que, como diria noticiário futebolístico, as partes não se acertaram e a reunião acabou naquele momento. E aí veio esse retorno do Accept nos anos 2010 ali com o Mark Tornillo. O Mark Tornillo nada mais é do que uma cópia mimeografada do Udo americano. Não é igualzinho o Udo, não é idêntico, mas é tão annoying quanto o vocal dele, o que funciona para o tipo de som da Accept. E lançaram, pegaram essa mesma formação da reunião de 2005, com a cópia mimeografada do Udo, e lançaram um disco fenomenal, que é o Blood of the Nations, em 2010. Depois lançaram outro muito bom também, que é o Stalingrad, em 2012. E aí começou a decadência. E é a hora que a gente começou a falar,
primeiro momento você começa a mandar embora os músicos que todo mundo conhece para trazer uma galerinha, uns moleque novato ali. Primeiro trouxeram o Will Lullis, que foi o guitarrista do Grave Digger dos anos 90, baita guitarrista, sabe? Guitarrista daquela fase do Grave Digger das músicas escocesas ali. The clans are march Exatamente. against the wall. Mas aí sim, sai o batera, traz um batera americano, um baixista, um baixista novato para acompanhar. E aí saiu o Peter Baltz. Peter Baltz, para mim, é um dos grandes segredos do Accept ser uma banda única, porque é um baixista que tem um groove todo peculiar, um jeito de tocar baixo que não só complementa a guitarra, como faz você meio que dançar junto. Então, acho que sempre foi um dos grandes segredos. E aí ele saiu da banda. E para mim, na hora que sai o Peter Baltz, assim, não é mais Accept. Não tem mais como dizer que isso é Accept. Então, que hoje o Accept é essencialmente uma banda cover, né? O Wolf Hoffman e seus truta ali tentando tocar as músicas do Accept. E assim, e ainda nada contra o Mark Tonillo, sabe? É um vocalista que faz que pode, agora tá ficando doente, perdeu uns shows ali. Mas acho que o grande ponto que eu olho do Accept hoje em dia, que vai viver só de nostalgia, porque não consegue oferecer nada que preste, por que você vai deixar o Brian Johnson na banda se o Bon Scott está vivo ainda, né? Chama o Udo, senta ali, vamos fazer uma turnê. O Udo, Peter Baltes e sei lá quem, o Stefan Schwarzman para bateria de novo. Vai falar, vamos fazer uma turnê tentar gravar um disco, não vai rolar gravar um disco, vai fazer uma turnê de nostalgia e acabar com a banda logo, porque se o Wolf Hoffman quiser continuar fazendo uma coisa, arranja um outro nome, lança como disco solo. Mas eu acho que perde efeito. Você não tem nostalgia para oferecer, você não tem nada de novo bom para oferecer. E o que você oferece de novo é completamente descaracterizado. Existe, meu amigo. Você falou agora, eu lembrei de um glorioso review daquele último ao vivo do Anthrax em Londres, que é aquele que tem a capa inspirada no Kiss, que eu acho que é Classic Rock. Fala, se você tem outro ao vivo, você tem as músicas diferentes, não precisa pegar esse. A bela descrição. Mas você não precisa pegar esse. Mas é isso, tipo, faz um show legal, grava, preserva a posteridade ali, valeu. Depois, tipo, fecha a tampa. É. Mas o fundo que a gente está falando aqui é que a hora chega até para os grandes, e acho que você falou isso, acho que a gente estava trocando os nomes antes de começar o programa, a gente, assim, foi inserando, parece, eu estava lembrando como é que é, inseramos comozinho 94 até chegar nos nomes grandes. Tem uma banda que a gente precisa falar, tem uma banda que a gente precisa colocar esse bode na sala. Thiago me provocou, falou que se eu não ia falar do Dream Theater, eu falei, olha, eu brinco assim que até o último disco não compromete, o último ao vivo compromete pra caramba, mas o último disco não compromete, você ouve ali, tá legal, passa. Eu tinha lembrado também do Saxon, que é outra banda que tá assim, agora como é que é o segundo disco de cover, assim, tipo, não temos mais o que oferecer, estamos gravando o segundo disco de cover. Mas tem um bode que precisa ser colocado na sala. Tem um Ed que precisa ser colocado na sala. Uma caveirinha. Uma caveirinha. A banda que tinha que parar é o Iron Maiden e ponto. Precisa ser dito, a gente precisa entender isso. Tem uma coisa que eu gosto sempre de lembrar de se falar do Iron Maiden, que assim, o Iron para mim tem uma coisa que ainda um dia eu quero escrever um artigo sobre isso. Mas talvez uma das poucas, você conta nos dedos as bandas que conseguem virar plataforma. A música é uma desculpa. A música, você olha para o Iron e você vê a música nova, seja do Ninjitsu, seja de algum outro disco, você vê como um motivo novo, quase como se fosse uma campanha nova da coleção Primavera-Verão 2023-2024. Porque a banda plataformizou, a banda já virou uma marca que ela vende cerveja, ela vende fone de ouvido, ela vai vender camiseta, tava lembrando aqui, vende bonequinho, action figure bem antes dos Funko, e vende coisa boa bem antes dos Funko. E é uma banda que ela, depois assim, depois de tentar, ela finalmente conseguiu fazer uma coisa que é vender bonequinho virtual em jogo de mobile. Então, assim, você ganha grana com intangível. Então, assim, a banda chegou num ponto que ela plataformizou. Tipo assim, olhando assim, Sabá não conseguiu isso, Metallica não conseguiu isso, Metallica arranhou, mas não vai. É uma coisa assim, se você parar e colocar no papel, é nível Beatles, é nível Stones. Tipo assim, você vira uma marca que você imprime qualquer coisa ali, Iron Maiden, puff, e vende.
Só que tem uma coisa que é o seguinte, quando você vê todas as músicas novas ali, a gente tava tempos atrás mexendo assim, vira tudo esquecível. Você acaba comprando o disco muito mais pela arte, e o próprio Senjutsu é uma arte bonita, que você olha, que legal. A própria arte do ao vivo, esse do Nights of the Dead, é uma arte bonita, o disco é bonito visualmente, mas você está comprando figurinha de Ed, você não está mais comprando a banda. Então, assim, acabou. Você está comprando sticker de Ed, literalmente, tem os stickers dentro do Nights of the Dead. Então, assim, eu acho que a banda chegou num ponto que é muito engraçado. Se você ouvir eu sempre lembro de uma cena, não lembro que música que é do Made in England, ok? Parênteses à parte, Made in England melhor que Live After Death, mas você não está pronto para ouvir isso, caro ouvinte. Aquele ali é o ao vivo do Iron, é outra conversa. Mas no Made in England tem uma hora que a banda tá tocando rápido, que o Bruce tá cansado, que você vê no vídeo, assim, que você vê que ele tá com tédio, tipo assim, tô cantando rápido aqui, para onde que eu vou agora, o que eu tenho mais para fazer e tal. E é uma coisa muito engraçada quando você ouve os discos, como é que é, o satélite esse, The Final Frontier, Senjutsu, o outro aquele dos tanques, como é que é, cara, um metro de A vida e Matter of morte. Life and Death. Isso aí. Você vê que assim a banda tá tentando, o Bruce está querendo cantar alguma coisa dentro do que ele consegue hoje, ele não consegue muito bem, mas parece que a banda está com um freio de mão puxado, assim. Então é muito aquilo que tá a banda puxada pelo Steve Harris querendo fazer prog metal, sem ser prog metal, diz assim, olha, eu sou prog metal, mas eu não quero fazer prog metal, tá? Prog metal Nem dos prog outros. metal, eu diria prog rock. Prog rock, exatamente, tipo assim, é uma coisa que você não vê. E é muito engraçado porque, assim, voltando na piada clássica, o Dream Theater faz música mais curta que o Iron Maiden. Se a gente pegar e colocar álbum lado a lado, deve ter mais curto, tá? A piada virou. Então, assim, é muito engraçado. Eu tava repassando a discografia, acho que é o último disco que tem ainda alguma coisa que vai jogar ali a favor é, curiosamente, o Dance of Death, que é de 20 anos atrás. E é o famoso disco que a capa é tão ruim, mas tão ruim que o artista falou: não põe meu nome, eu não quero isso aí. Tem os modelos de Poser colocado lá. Poser é um programa de modelagem 3D. Então, assim, se a gente precisa de um Edge novo, de uma figurinha nova, de uma skin, como a gente fala no mundo do League of Legends, por aí, você precisa de uma skin nova de Edge para poder fazer a máquina toda funcionar. Tá, então é o seguinte, ó, troca aí, faz um ZP, faz coisa mais curta. Você já plataformizou, você já vai fazer a banda, você já vai fazer o público comprar EP e single. Vamos lembrar que o Iron, nos anos 80 ali para 90, sempre vendeu muito bem singles, sempre colocou coisa muito boa em single. Os singles lá do Summertime são muito bons. Então, assim, Aquele box de singles da Iron Maiden, assim, é uma coisa fenomenal. Assim. ou também, se você não conseguir ter essa The sorte, First 10 Years. exato. E tem umas versões piratas que compilam também as coisas diferentes que tem nos singles, assim. Vale, assim, ó, é filé, como é que é? Aquele single do Summertime, que é o Adrian Smith cantando Reach Out. Reach Out. Acho que Juanita, Sheriff of Huddersfield. filé. Então, assim, ó. Só que é muito engraçado que, assim, o Iron sempre foi alguém que conseguia fazer isso, sempre conseguia vender assim, então assim, se é para vender skin nova de Edge, faz um single legal, faz uma coisa, faz um EP legal, já pensa de plataforma de streaming que igual vai vender, igual vai vender. O Iron acho que ainda está vendendo single físico pouco tempo atrás, então assim, você consegue fazer isso. E é uma coisa interessante porque eu estava lembrando que assim é muito engraçado. O Iron ainda dá um certo caldo ao vivo. Mas o que ele falou, tipo, você vai na turnê para ver coisa antiga. Agora, essa turnê você vai para ouvir Alexander the Great, para você ouvir o Summertime que você não conseguiu ouvir porque você não era nascido, porque você não era adulto o suficiente para poder ir no show naquela época. Então, assim. Não saiu dos Estados Unidos e Inglaterra. E Exatamente. Europa, como é que é? Japão, no máximo. Worldwide Tour é tipo Estados Unidos, Europa, Japão. Então, assim, tá ao vivo, mas, tipo assim, também foi uma coisa meio agridoce. E eu tava lembrando, assim, a própria fonte musical da banda já secou, né? Eu tava lembrando, são no mínimo 4 versões em CDs de alguns discos, que assim, vai rapando o tacho de colocar coisa,
Ao ponto que, tipo, no último remaster, uma das grandes novidades é que, tipo, você comprava uma caixa de papelão e que vinha com action figure para guardar os discos dentro. Tipo, eu não tenho mais o que fazer de música, então eu vou conseguir colocar um item físico. E o pior é que isso igual continua vendendo. Então, tipo assim, tinha gente trocando, não, porque agora tá uma digipack, agora tá bonitinho. Então, assim, o Iron consegue fazer isso. O Iron já, quando estava todo mundo fazendo como é que é, quando entrou a mania dos Funkos, o Iron tava lá, olha, eu já fiz isso. Aí quando o Iron entrou na história do Funko, já tem 8, com versões limitadas, com Funko Chase, que é o Funko aquele que, tipo, se você tiver sorte, você encontra. É meio tipo o bilhete premiado do Willy Wonka, assim. Então, tipo, o Iron já chegou, tipo assim, dando o pé na porta. Então, foi natural para eles. Eu quero coleções de Ed, eu quero juntar Eds. Como é que é? Estão aqui para quem tá vendo no YouTube, estão aqui os Funkos. Então, assim, você tem essa coisa que o Iron sempre foi pronto para isso. Só que também tem aquela coisa que é o seguinte, né? Vamos olhar a situação atual. A saúde do Nico não tá legal. É uma coisa que, assim, desculpa, quando mete saúde, a gente tem que admitir que, tipo assim, saúde, ele foi uma questão do coração, foi complicado, então assim, ó, a saúde, tá? Quem pode estar fazendo projeto paralelo? O Adrian, para mim, é o que teve mais sorte, porque achou no Hit Kotzen o parceiro que ele não teve lá no Psychomotor, um cara para fazer show pequeno, para fazer um show mais tranquilão, mais largadão, o Hit Kotzen com a baixista brasileira, a esposa dele, que fecha uma banda bem, então assim, o baterista dele agora vai ser o baterista do Bruce, se não me engano, então assim, achou ali uma banda, o É a Bruce, baterista do Angra, se não estou enganado, Bruno isso. Valverde. Então assim, o Bruce também já vai ter o Mandrake, a ver o Mandrake, como é que é a coisa mágica, e o próprio Steve Harris faz com o British Lion aquilo que deveria estar fazendo com o Iron Maiden, que assim, olha, envelheça dignamente, faça um rock and roll curto digno. Não, aí vai lá no British Life. Assim, é complicado. E é isso que eu digo. Eu acho que a gente precisa entender que está diante do fim do Iron. Isso ia chegar um dia. Isso era uma coisa que era vista. Acho que até durou bastante. Se a gente lembrar, eu estava lembrando, fazendo recapitulando aqui, a gente, acho que assim, eu lembro do dia quando voltou o Bruce Dickinson, o Iron Maiden tem 6 guitarristas, aquela coisa do receber o e-mail assim com o press release, 6 guitarristas. Só que assim, tá, vamos encerrar o barco enquanto a maré favorece, tá todo mundo de boas. E assim, até para daqui a pouco, sei lá, lança produto baseado numa última tour, itens limitados, entende? Faz o Gene Simmons morrer de inveja, entende? Tipo assim, isso aqui só vai ter na tour, parará, parará. Eu acho que assim, tá perfeito para encerrar dignamente, encerra com o monstro lá na altura, e acho que talvez isso seja mais digno do que outras coisas que a gente pense. Esqueci algum ponto, Thiago? Então, você é um pouco condescendente com a Iron Maiden, que é o fato de que eles ainda vendem bem nostalgia. Acho esse é um ponto. O Kiss faz isso também bem. Então, você compra ingresso para ver um show e se divertir, e aí você vai se divertir lembrando de músicas do passado bem tocadas. Então, eu acho assim, quando a banda está conseguindo entregar isso, é uma coisa que acaba valendo a pena. Assim, isso de respeito até o que o Steve Harris tenta fazer musicalmente. Eu não gosto, acho uma porcaria. Assim, mas eu entendo que ele está fazendo o que está na telha dele de fazer. O Iron Maiden é minha banda de prog. Ele acho que ele sempre encaixou meio o Iron Maiden como banda de progressivo, mais do que metal. Desde que ele escreveu Phantom of the Opera ali, ele acho que ele deve ter isso na cabeça. E eu vou escrever as músicas de 18 minutos, lançar disco triplo e vinil. E se você quer seguir a banda, você vai ter que ouvir isso daí, amigo. Não é outra coisa, sabe? Tipo, aí no British Lion ele lança as musiquinhas medíocre curta dele também, que acho que ele não consegue fazer, assim. Mas ele não fica tentando recapturar espírito do passado, e igual Metallica tenta fazer e não consegue muito bem, mas ok, prefiro os discos do Metallica tentando fazer isso do que Iron Maiden. Veja bem. Mas, assim, não é nenhum dos dois que muda a vida, assim. Agora, acho que o principal ponto é aquilo, né? A gente vai no show do Maiden para ouvir clássico, e o Maiden começou a fazer essas turnês, que uma hora eles fazem uma turnê de disco novo, que é um porre, porque você ouve um monte de música de disco novo para ouvir 3 clássicos, que normalmente são as mesmas de sempre. E aí, em seguinte, vai lá e lança uma turnê, modelo de turnê, que era o turnê que a gente desejava ver. Mas o ponto é que assim, eles já fizeram a turnê do Early Days com as músicas da Peace of Mind. Depois fizeram a turnê temática do Live After Death. Depois fizeram uma turnê temática do Made in England. Agora estão fazendo a turnê temática do Peace of Mind. Acabou! O Do que mais que eles Summertime. têm do Summertime?
Daqui a pouco vai. Acabou. Não, tem como é que é? Tem um medo e uma possibilidade. A possibilidade de fazer uma turnê do Fear of the Dark, que daria Exato, dinheiro, pelo amor de Deus, não, por tio, não faça isso, assim. ou uma tour do No Prayer for the Dying. Não, também não. Assim, a única coisa que me chamaria a atenção no Maiden é fazer um Bruce Sings Blaze. Vamos fazer, Pô, escolher as fácil. melhores músicas do X Factor e do Virtual Eleven cantadas pelo Bruce Dickinson, sabe? Tipo, Não, mas você já tem isso. Isso chama-se Brave New World. não, eu acho que nem consegue. O Brave New World não chega nesse nível, assim. Mas no nível do X Factor certamente não chega. Não, não, pior Mas que é não. isso, a única coisa que faria chamar atenção, ou você vai ficar rehashing as coisas que você já fez. O lance de fazer uma turnê de Peace of Mind, pô, mas o Early Days era basicamente isso. Ou uma turnê de músicas do Paul Diano, que já fez o Early Days. Eu vi show do Early Days era meio lamentável, porque as bandas tocavam as músicas da época do Paul Diano com o Fred mal puxado. E aí, pô, a graça das músicas do Paul Diano é que elas são pancadas. Punkzinho quase. Exato, punkzinho, mas tocada rápida, você vai ouvir. Agora o Iron Maiden lançou essa versão do The Number of the Beast em vinil, que tem sem a Gangland, tipo, Total Eclipse, que eles falam que é corrigir um erro histórico, e que tem o Beast of Hammersmith ali. O Beast of Hammersmith é o Iron Maiden com o Clive Burr tocando as músicas daquela época na pancada, na velocidade total, mais rápido que em estúdio, com o Bruce cantando porque aguenta, né? Mas o ponto é, tipo, tem mais para onde ir. Acabou, bateu a cabeça ali. Agora, sem o Nico McBrain, eles podem até ter, parece que tem um outro baterista já preparadinho para assumir a posição caso o Nico não aguente. Mas aí começa, você não vende, você não tem mais nostalgia de frente para vender e você não consegue, você começa a descaracterizar. Que aquilo, Nico mal ou bem, é engraçado ver o Eu Nico ia te tocando, dizer isso. fazendo careta, tal. Sei lá, botar um baterista moleque tocando música direito, ninguém tá nem aí para isso. Não, você falou agora, o Nico tem aquela coisa tipo assim, não é só o Nico fazendo careta, é a bateria do Nico. Essa plataformização, esse nível de idolatria da banda, ele coloca algumas posições da banda, não só o Bruce, não só o Steve, não só o Adrian, mas coloca o Nico numa posição muito assim, pô, o cara legal, o cara bacana, o cara, tipo assim, você sempre tem uma imagem legal dele e tal. Então não tá mais lá. Eu não sei, para mim vai ser a mesma coisa do tipo ver Stone sem o Charlie Watts, entende? Tipo assim, Exato. tá legal, baita substituto. Descaracterizam. Agora o Não é. YouTube fazendo essa turnê com outro batera ali no lugar do Larry Moe. Não precisa colocar, o médico não deixou, então vai outro, mas Mas até aí, essa turnê do YouTube, ninguém tá prestando atenção na banda. exatamente, é essa história. Como diz o grande Rogerinho do Engar, achou que falaríamos de Bon Jovi. Achou errado. Nós não vamos bater quem já faz gol contra por si mesmo a cada show. Como Achou que diria a gente... Glória Pires, não tem opinião formada. Alguém que faz capas disso terríveis também. Thiago, faltou alguém nesse nosso A massacre de gente hoje? faltou, mas a gente pode dar uns 5 anos aí pra parte 2 assim, e ver se alguém se salva. Então é isso, pessoal. Se você gostou, tem alguma sugestão para o Solada, pode mandar um e-mail para a gente, solada@gmail.com. Em breve estaremos com o nosso website no ar, solada.com.br. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção mesmo. Thiago, alguma outra coisa? Não, é isso e que o Mano Menezes consiga trazer eventos melhores hoje à noite. É Estamos isso, gravando na véspera do jogo do Corinthians. exatamente. Na véspera, no dia. No dia. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Valeu, gente.